Bom dia. Como nós já terminamos a matéria do, do, do bimestre, desse primeiro bimestre, vamos começar, então, a fazer algumas revisões, porque a matéria é bastante mesmo, para irmos fixando, não é? Bom, nosso tema, claro, é Constitucional 3, e nós começamos a falar sobre jurisdição constitucional. Falávamos que existem dois tipos de jurisdições. A jurisdição que é para resolver um conflito entre pessoas, que nós usamos o processo civil, não é? Na área civil, ou processo trabalhista, na área trabalhista, mas jurisdição constitucional é um conflito diferente. É um conflito entre as leis e a Constituição. Nós sabemos que, pelo princípio da supremacia da Constituição, nenhuma lei é válida se não estiver em harmonia com a Constituição. Então, o controle de constitucionalidade é verificar se as leis e os atos normativos primários estão de acordo com a Constituição. Esse é o primeiro princípio, não é? O princípio da supremacia da Constituição. O outro princípio, no nosso caso, é a chamada Constituição rígida, ou seja, que a Constituição só pode ser alterada pelo processo dificultoso de emenda à Constituição previsto lá no artigo 60. E o terceiro princípio é que a nossa Constituição é uma Constituição semirrígida, o que significa dizer que ela pode ser emendada, só não pode, semirrígida não, desculpe, semi-imutável. Ela pode ser emendada, mas não pode ser emendada na parte que trata das cláusulas pétreas, previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º. Bem, então, esses são os princípios do controle de constitucionalidade que nós temos aqui. Repetindo, supremacia da Constituição, Constituição rígida e Constituição semi-imutável. Bem, nós estudamos também que existem dois métodos de controle de constitucionalidade. Normalmente, os países adotam apenas um método, ou o método difuso ou o método concentrado. Nós usamos os dois métodos. E já pedimos para vocês fazerem aí a distinção do método difuso e do método concentrado. Vamos só recapitular rapidamente essas distinções. Então, o método difuso, a origem dele foi naquela sentença lá do sistema norte-americano Marbury versus Madison, não é? Em que o juiz colocou a premissa: ou eu aplico a lei e ignoro a Constituição, ou aplico a Constituição e ignoro a lei. Então, aí ele cria o princípio da supremacia da Constituição, dizendo, olha, entre aplicar a lei ou a Constituição, se elas estão em conflito, não é? Eu aplico a Constituição em detrimento da lei. Então, essa é a origem do controle difuso. A origem do controle concentrado, nós falamos, é lá na Constituição Austríaca de 1920, que ingressou no nosso ordenamento jurídico apenas lá em 1965, através da emenda número 16
à Constituição Federal de 1946. O controle difuso entrou no nosso ordenamento jurídico por influência de Rui Barbosa na Constituição da República de 1891. Então, há muito tempo já nós temos o chamado controle difuso. O controle concentrado no nosso sistema, ele é mais recente. Foi da época ali do golpe militar que foi instituído e foi conservado no nosso sistema. Então, há essa diferença relativamente à origem e há essa diferença também relativamente ao momento em que esses sistemas entraram no nosso ordenamento jurídico. Também nós vimos que há uma diferença também relativamente ao órgão que pode analisar pelo controle difuso ou pelo controle concentrado. Pelo controle difuso, qualquer juiz pode analisar se a norma é constitucional ou não. Já pelo controle concentrado, perante a Constituição Federal, apenas o Supremo Tribunal Federal é o órgão competente para fazer a análise de constitucionalidade pelo método concentrado. Vimos também que no controle difuso, qualquer pessoa pode requerer o controle de constitucionalidade, qualquer pessoa. Já pelo método concentrado, só pode requerer o controle de constitucionalidade aquelas pessoas ou aqueles órgãos enumerados lá no artigo 103 da Constituição Federal. Já falamos, né? Presidente da República, mesa do Senado Federal, mesa da Câmara dos Deputados, governador do Estado, mesa da Assembleia Legislativa, Procurador-Geral da República, a OAB, não é? Na sua sessão, através da sua sessão nacional, não é? O partido político com representação no Congresso Nacional, as confederações ou entidades sindicais de âmbito nacional. Bem, falamos sobre essas pessoas que podem entrar pedindo o controle concentrado de uma lei. Pelo controle, pelo método concentrado. Pelo método difuso, sabemos que você, eu, qualquer pessoa pode entrar pedindo o controle de constitucionalidade de uma lei. Esse controle pelo método difuso pode ser feito em qualquer processo, um processo trabalhista, um processo de inventário, um processo de divórcio, em qualquer processo eu posso pedir o controle de constitucionalidade de uma lei pelo chamado método difuso. Já pelo método concentrado, eu só posso requerer esse controle de constitucionalidade através de ações especiais como ADI, ou ADIM, ADC, ADPF. São ações especiais que eu tenho que usar para requerer o controle de constitucionalidade pelo método concentrado. No método difuso, o controle de constitucionalidade é um meio para alcançar um fim. Eu contei a história daquele meu aluno, não é? Que teve a sua casa penhorada porque por dívida decorrente de fiança em contrato de locação, e o que ele queria era salvar a sua casa. Então, a finalidade era
tirar a penhora da sua casa, mas para isso ele precisava que fosse declarada a inconstitucionalidade daquele dispositivo lá da Lei 8.009, que permitia a penhora do imóvel residencial em relação a dívidas decorrentes de fiança em contrato de locação. Então, no método difuso, o controle de constitucionalidade é incidental, é um meio para alcançar um fim. Já no controle concentrado, o controle de constitucionalidade pelo método concentrado é um fim em si mesmo. É um fim em si mesmo. Por quê? Porque no controle difuso eu farei o controle num caso concreto. Já no controle concentrado, eu farei o controle da lei em tese. É um fim em si mesmo, não é um meio para alcançar um fim. É um fim em si mesmo. Por isso que no controle concentrado, o réu é a própria lei, é o próprio texto legal. Esse é o réu. No controle difuso, o réu é a parte contrária. No caso que eu falei do meu aluno, o réu era lá a administradora de imóveis que queria cobrar os aluguéis, não é? Que não foram pagos lá pelo sobrinho do meu cliente. Outra diferença que nós vimos é que no controle difuso faz coisa julgada o controle de constitucionalidade apenas entre as partes daquele processo. Repetindo, caso do meu aluno, foi declarada a inconstitucionalidade daquele artigo de lei que permitia a penhora de imóvel residencial, e aquilo foi declarado inconstitucional só para o caso dele. Para o restante dos casos, a lei continuava em vigor. Então, no controle difuso, a coisa julgada é apenas entre as partes que participaram daquele processo. Já no controle concentrado, a coisa julgada ela é erga omnes, ou seja, é para todos. Por quê? Porque o que é julgado constitucional é a lei em si, não é? Bem, vimos que quem vai defender a lei, né, quem é citado para defender a lei é o advogado-geral da União. Quem é citado aí no caso do controle difuso é apenas o réu que é citado, não é? Falamos, bem, e esse controle difuso, controle concentrado, é feito pelo Poder Judiciário e nós chamamos de controle repressivo, ou seja, quando a lei já está em vigor. Todavia, relembremos que nós temos um outro tipo de controle quando a lei ainda não está em vigor, quando ainda ela é um projeto de lei. Quando ela é um projeto de lei, nós temos o chamado controle de constitucionalidade preventivo. Aí é do projeto de lei e não da lei em si. O controle de constitucionalidade preventivo, ele é feito pelo pelo Poder Legislativo, através da sua comissão, chamada Comissão de Constituição e Justiça. Ali, essa comissão, quando o projeto está tramitando, essa comissão faz uma análise daquele projeto e já diz se ele é constitucional ou não, no ver da comissão, não é? Se a comissão considerá-lo inconstitucional, pronto, o projeto já será arquivado, não é? Já é abortado o projeto. Bem, mas se a Comissão de Constituição e Justiça, que vai examinar o projeto de lei tanto a nível federal, como a nível estadual, como a nível municipal, ou seja,
a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas, quando se tratar aí de lei estadual, é o Congresso, quando se tratar de lei federal, naturalmente, e a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, quando se tratar de lei municipal, não é? Cada um no seu plano, examinam e, se entenderem que é constitucional, o projeto segue até finalmente chegar lá para a sanção do chefe do Poder Executivo. E ele ali também faz o controle de constitucionalidade através do chamado veto jurídico. Só relembrando, não é? Nós já sabemos que existem dois tipos de veto. O veto político, quando o chefe do executivo vai dizer, não, essa lei não é do interesse da população. Mas aí é chamado o veto político. Mas, paralelamente com o veto político, tem o veto jurídico. No veto jurídico, que o chefe do Poder Executivo irá fazer o controle de constitucionalidade daquele projeto de lei. Se ele entender que aquele projeto de lei em parte inconstitucional, ele veta parcialmente a lei. Se entender que toda ela é inconstitucional, ele faz um veto total da lei, não é? Esse é chamado o controle preventivo. Por isso, quando a lei entra no ordenamento jurídico, ela já passou pelo controle preventivo do legislativo e do executivo, e ela entra com a presunção de constitucionalidade. Por que a lei entra no ordenamento jurídico com a presunção de constitucionalidade? Porque ela foi objeto do controle preventivo de constitucionalidade. Bem, nesse controle preventivo feita o controle da constitucionalidade, o controle de constitucionalidade, tanto formal como material. Qual é a diferença do controle formal e do material? O controle formal diz respeito ao processo legislativo. Então, há um processo próprio para que o projeto caminhe. É o chamado processo legislativo. Nós iremos fazer, na sequência, rever as diferenças dos processos legislativos, que é o chamado controle formal, onde nós vamos analisar, já vamos falar, a chamada inconstitucionalidade orgânica, ou seja, aquele projeto se refere a uma lei que não é da competência, por exemplo, da Assembleia Legislativa apreciar. Aquela lei trata de uma matéria que é da competência do município, ou aquela lei trata da competência trata de uma matéria que é da competência do Congresso Nacional. Então, não pode, daí, a Assembleia levar adiante esse projeto pela chamada inconstitucionalidade orgânica, ou seja, a lei pode ser boa, mas não é da competência daquele órgão, é da competência de outro órgão. Então, aí, desde já, o projeto é abortado. Então, pela chamada inconstitucionalidade orgânica. Essa é uma forma de controle do processo, uma forma de controle de constitucionalidade formal. E tem a forma de constitucionalidade material. Aí, o órgão é competente, porém, aquele projeto de lei está ferindo algum direito constitucional, está ferindo liberdade de expressão, está ferindo liberdade de culto, está ferindo a inviolabilidade da vida privada. Então, aí
o controle é chamado controle material. Então, ali no controle preventivo, tanto a Comissão de Constituição e Justiça como o veto do Executivo, eles fazem o controle tanto formal como material do projeto de lei. Falei também sobre o controle formal, relativamente ao vício de iniciativa. Existem leis muito boas, mas que a iniciativa é da competência, por exemplo, privativa do chefe do Poder Executivo, e quem apresentou o projeto de lei foi um parlamentar. Então, embora a lei seja muito boa, embora o órgão seja competente, quem deu início ao projeto não tinha competência para fazê-lo. Aí também nós temos o chamado controle formal de constitucionalidade. Bem, então, no controle preventivo, tanto o legislativo como o executivo fazem o controle material e formal de constitucionalidade. Há um detalhe relativamente ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, no controle preventivo, só faz o controle formal de constitucionalidade. No repressivo, não, no repressivo ele faz tanto o controle formal como o material, lá na ADIM, na ADC, na DPF, ou em qualquer ação que está tramitando lá, onde o controle de constitucionalidade seja pelo método difuso. Então, no repressivo, o judiciário faz tanto o controle formal como material de constitucionalidade, quando já existe a lei. Porém, no preventivo, quando há apenas o projeto de lei, o Poder Judiciário só pode fazer o controle de constitucionalidade preventivo, e através de uma ação que se chama, já estudamos agora, né, o mandado de segurança, e que só pode ser impetrado por um parlamentar. Bem, e para encerrarmos essa nossa primeira revisão, vamos lembrar da vedação de controle de constitucionalidade per salto. Vamos lembrar que toda norma busca seu fundamento de validade na norma imediatamente superior. Portanto, um regulamento busca seu fundamento de validade de uma lei. A lei é que busca seu fundamento de validade lá na Constituição. Então, eu não posso fazer o controle de constitucionalidade do regulamento, porque o regulamento ele busca o seu fundamento de validade na lei. Então, eu faço do regulamento o controle da legalidade. Eu não posso saltar a lei e fazer o controle de constitucionalidade do regulamento, não é, frente à Constituição, porque entre a Constituição e o regulamento existe uma lei, e eu não posso, então, fazer este salto. Por isso que nós dizemos que é vedado o controle de constitucionalidade per salto. Bem, vamos ficar por aqui para já daí no nosso próximo bate-papo, fazermos a distinção de controle de constitucionalidade e controle da recepção, e começarmos a trabalhar com a ADIM, rever a ADIM, ADC e a ADPF.